dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus nesse domingo. E o texto que nós vamos refletir hoje é um texto um tanto quanto conhecido dos irmãos, que é o da Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, capítulo 11. Convido a todos a abrirem as Bíblias nesse texto. Nós iremos meditar entre o versículo 1 e o versículo 13. E esse é um texto que ele fala sobre como grandes homens e grandes mulheres de Deus... Obrigado, Nicolas. Deus abençoe a sua vida, viu? Multiplique com trigêmeos. É bênção, irmãos, é bênção. Vou deixar aqui em cima. Como grandes homens e grandes... A irmã Nikelly ali sorriu, né? Até faz parte. Como grandes homens e como grandes mulheres de Deus, ao longo da história, tiveram fé, mesmo através das maiores adversidades. O texto de Hebreus 11, ele está inserido dentro dessa carta que nós não conhecemos o autor, ou não temos certeza de quem é, temos os nossos palpites pessoais, mas a carta não deixa clara. Não sabemos exatamente quem eram os destinatários dessa carta, mas sabemos pelas referências a Timóteo, pelas referências à igreja já nascida na Itália, ao culto no templo que, ao que tudo indica, não tinha cessado, que estamos ali algo em torno de 30 anos após a morte de Cristo. O evangelho já tinha se espalhado por quase todo mundo conhecido. Nós já tínhamos comunidades formadas, muitos cristãos convertidos, tanto pagãos quanto judeus, que abraçaram a fé em Cristo. E a carta aos Hebreus, ela leva esse nome justamente porque parece que o foco grande está naquele público que era judeu e que tinha se convertido ao cristianismo. Aquelas pessoas que vinham de uma família judaica, vinham de uma cultura de sacrifícios, de datas, de rituais religiosos do Antigo Testamento e que agora percebiam em Cristo o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E a vida delas havia mudado, porque Cristo havia morrido, mas Cristo havia ressuscitado. Então, essa carta é enviada a esses irmãos, mas que passavam por um momento muito singular. Era um momento de muito crescimento do evangelho, mas coincidentemente também um momento de muita perseguição. É dito para os irmãos hebreus, ao longo de toda a carta, capítulo 2, 3, 4, 5, 10, não desanimem, não retrocedam, não desistam da fé que vocês têm. Se mantenham firmes nessa fé. E um dos argumentos do autor da carta aos Hebreus é justamente, olha, não desanimem nos momentos de adversidade, porque muitos antes de vocês também não desanimaram e alcançaram o galardão. Muitos antes de vocês, judeus convertidos, vocês conhecem as histórias deles? Abraão, Isaac, Jacó, Abel e Caim. Caim, no caso, infelizmente, matando Abel, mas entrando também, sendo citado nessa história. Enoque, Noé, grandes homens de Deus, passando desde os primeiros a serem nascidos depois de Adão, indo até os profetas do Antigo Testamento, grandes exemplos de fé em que o autor fala, se espelhem nessas pessoas, olhem para essas pessoas, se mantenham firmes na fé, como essas pessoas se mantiveram. Vamos, sem mais delongas, efetuar a leitura do capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13 nesse momento, amados. Hebreus 11, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, e aqui o grande primeiro exemplo, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Versículo 5.
Pela fé, perdão, versículo 6, eu falei os todos menos o versículo certo, né? Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora sim, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos dessa terra. Amados, como nós já conversamos antes da leitura do texto, é um tanto quanto importante entendermos o contexto geral do capítulo 11. Assim como em 1 Coríntios 13, que nós temos ali um grande poema sobre o amor, e que é lido em muitos casamentos, em muitas cerimônias de renovação de votos. Foi lido no meu casamento também. Mas aquele texto não é uma ode ao amor. Se nós pegarmos a moldura dos capítulos 12 e 13, nós vamos entender que o texto do amor, em 1 Coríntios 13, ele é utilizado para direcionar os membros da igreja de Corinto ao servirem os outros membros com os seus dons. Paulo está falando, olha, vocês têm todos os dons, isso é muito bom, mas se vocês não utilizarem esses dons com amor, e aí o que é amor? 1 Coríntios 13, vocês não estão servindo a Deus de maneira correta, esses dons não servem para nada. Da mesma forma como se a gente tirar do contexto 1 Coríntios 13, a gente pode escrever uma música do Renato Russo, a gente também pode tirar do contexto Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós acabamos de ler, e o texto é bastante longo, bastante extenso, eu incentivo os irmãos a fazerem os seus devocionais em cima desse capítulo, porque ele é muito bonito, mas ele não é somente uma instrução acerca da fé. Ele não é somente um ensinamento acerca da história judaica, ou daqueles grandes homens e mulheres que viveram de forma correta ao longo de milhares de anos antes disso ser escrito. Na verdade, quando o autor de Hebreus tece toda essa história do povo judeu, salientando como cada personagem se destacou por conta da sua fé, ou que aspecto foi mais importante na sua fé. Por exemplo, Abel ofereceu sacrifícios a Deus e confiou que Deus iria honrar esses sacrifícios. Enoque teve uma vida correta diante de Deus e foi arrebatado. Noé obedeceu quando ninguém mais obedeceria. Abraão foi fiel mesmo quando ele não conseguia enxergar a promessa. Quando ele tece toda essa história, quando ele fala sobre Sara, que os leitores originais com certeza sabiam que ela havia duvidado, porque em Gênesis capítulo 18 nós temos esse texto registrado. E mesmo assim a sua fé é salientada, mesmo através das dúvidas. O que o autor de Hebreus queria era incentivar e dar exemplos, municiar, relembrar aqueles irmãos sobre exemplos de pessoas reais, que passaram e viveram problemas reais, mas que não retrocederam, mas que não abdicaram, mas que não abriram mão de sua fé. Tentem entender um pouco melhor isso, voltando uma página, capítulo 10, versículo 32. Leiam comigo, que nós conseguiremos entender um pouco melhor do que eu estou falando. Percebam o texto que é exatamente anterior ao de Hebreus capítulo 11. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês,
porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha mão não se agradará. 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. E aí sim, ele começa a explicar o que é essa fé. Percebam, aqueles irmãos que recebiam essa carta tinham os seus bens espoliados. Eles, muito provavelmente, eram rejeitados por suas famílias. Imaginem um pai judeu vivendo a vida toda, que tem o seu filho convertido ao cristianismo. Esse filho era simplesmente deserdado, muitas vezes deixado de lado. Ele não tinha nada. Ele não conseguia pregar nem para sua própria família. Alguns daqueles irmãos haviam sido presos. Se vocês se lembrarem da história de Saulo, que após a sua conversão troca seu nome para Paulo, ele prendeu inúmeros cristãos, matou alguns, inclusive liderou a morte de Estevão, segurando as capas daqueles que apedrejavam um dos diáconos da primeira igreja. Percebam, amados, eles viviam momentos de extrema tribulação, tudo ao seu redor parecia mal. Nada ao redor daqueles irmãos que receberam essa carta parecia correto. A maldade se multiplicava, rumores de guerra se multiplicavam, a invasão de Jerusalém pelo general Tito se aproximava a cada dia. Alguns anos após essa carta, Jerusalém seria devastada por conta das revoltas internas que lá aconteciam. Parece o mundo de hoje, guerras e rumores de guerras, pecados, maldade se multiplicando a cada dia. Mas o recado do autor da carta aos seus leitores é: se mantenham firmes, não retrocedam, não abram mão da fé de vocês. E naquele momento era muito difícil você se manter firme na sua fé. Era muito difícil que aquele cristão, passando por tudo isso, conseguisse olhar para fora. Nós precisamos entender que a realidade daquele momento era muito diferente da nossa época. Hoje, é muito comum nós vermos muitos ditos cristãos colocando um versículo na bio do Instagram, postando um versículo pela manhã. Nada contra isso. Eu tenho um versículo na minha bio do Instagram. O grande problema é quando a sua vida não tem nada a ver com aquele versículo. A grande questão é que hoje é aceito, ou pelo menos relevado, que pessoas professem uma dita fé cristã, mas vivam de forma extremamente contrária ao que elas professam. Amados, naquela época, o professar a fé já era suficiente para que você e sua família pudessem ser mortos ou presos ou terem os seus bens recolhidos pelo Estado. Percebam a profundidade de se manter firme na fé. Tinha muito mais coisa em jogo naquele momento. Era uma decisão que em nada lembra a superficialidade dos nossos dias. E esse tipo de fé que nós vemos hoje me parece muito difícil de conectar com a realidade descrita pelo autor de Hebreus. É muito difícil pensar que uma fé superficial, que nós não nos comprometemos, que nós só vivemos de uma maneira rasa, em que não atinge o cerne das nossas decisões, do nosso dia a dia, daquilo que o nosso coração deseja, da nossa confiança em Deus, pudesse ser chamada de fé para aqueles irmãos que viveram há 2000 anos atrás. Na verdade, o autor de Hebreus adverte-os exatamente contra isso. Não retornem às práticas antigas. Não retornem àquilo que vocês deixaram para trás. Não retornem ao culto de sacrifícios. Não retornem ao culto de datas, achando que isso irá salvar vocês. Não, se mantenham firmes na fé, na confissão que vocês fizeram. Que toda a vida de vocês seja moldada pela fé. E que, se for necessário, que essa fé leve ao fim de sua vida, mas se mantenha firme. Percebam que no versículo 13, nós vamos chegar lá na nossa exposição, o autor de Hebreus fala que cada um desses exemplos de fé que nós lemos, que são 4 ou 5, Abel, Enoque, Noé, Abraão e sua família, incluído Sara, todos eles morreram sem verem a promessa de Deus sendo cumprida. Todos eles passaram dessa vida para a eternidade sem conseguirem enxergar a total concretização daquilo que Deus tinha prometido para eles.
Isso pode parecer um contrassenso. Mas Deus foi fiel. Apesar da dúvida, apesar das tribulações, apesar de toda a força contrária àqueles irmãos que viveram há milhares de anos atrás. Eu gostaria de agora analisar caso a caso, começando pelo versículo 1, nós vamos refletir e logo depois entraremos no versículo 4, que é quando a gente analisa o caso de Abel. Versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Percebam, amados, duas palavras-chave aqui para a nossa compreensão. Certeza e convicção. A fé bíblica, ela não me parece ser o que nós vemos nos nossos dias como um misticismo raso. Um ponto em que eu misturo uma mentalidade positiva com um pouco de lei de atração, com um pouco de teologia da prosperidade, e no final das contas, eu adoro um Deus que mais se parece com Papai Noel do que com um Deus revelado na Bíblia. Não me parece que aqueles irmãos tinham uma noção de um Deus raso, que se compromete somente com aquilo que eu faço, e não com o meu coração, e não com as intenções do meu coração. Amados, a fé exposta aqui é uma firme convicção e uma firme esperança no futuro. Uma firme convicção de um Deus que é todo-poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança, de que as suas palavras se cumprirão. De que as suas promessas sobre a vinda de um redentor se cumpriram. Que as suas profecias em Isaías 53, da morte desse servo e da alegria dele em ver o povo redimido, aconteceram. E que as suas promessas de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja e julgar a todos os outros que não o aceitarem e que não se declararem em fé a ele, também irão se cumprir. Essa é a fé verdadeira. Não me parece que uma fé que escolhe o que vai acreditar seja o que o autor está aqui em mente. Foi um exemplo dado há 2000 anos atrás e ainda é um exemplo válido hoje. Naquele momento, e aí leiam comigo o versículo 3, que diz assim: pela fé em Deus como Criador de todas as coisas, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha o exemplo que aquele autor dá sobre uma fé que considera real aquilo que Deus fala, mesmo que os seus olhos não possam enxergar. Dentro da cultura romana, pensem no Império Romano, poderoso, dominando todo o mundo, conhecido. Israel era um pedacinho bem pequeno. Os cristãos dentro de Israel, um pedacinho menor ainda. Ou seja, a forma principal de ver a criação do mundo não era de um Deus único e todo-poderoso, que fez tudo existir do nada. Os mitos, as mitologias gregas dominavam desculpem a palavra feia, cosmogonia do povo romano. Nada mais é a cosmogonia do que a forma como as pessoas entendem o início do universo. A visão dominante, assim como na nossa época, não é de que Deus criou tudo com o poder de sua palavra. Mas a fé apontada pelo autor de Hebreus é uma fé que diz: creiam naquilo que Deus revelou. Por mais que os seus olhos não consigam perceber, por mais que a sua razão não consiga compreender, Deus disse que é verdadeiro. E se Ele revelou, tenha fé nisso. Esse é o tipo de fé que nós estamos colocando aqui. E por vezes, amados, nós somos tentados no nosso tempo a selecionarmos os assuntos nos quais nós queremos ter fé. É muito comum nós ouvirmos coisas do tipo: olha, eu amo Jesus, eu amo como Jesus ama. Mas eu também desconsidero os seus ensinamentos sobre morte, ressurreição, pecado, adultério, ira, mentira, blasfêmia. Nós vemos, isso é muito comum, muitas pessoas que leem a Bíblia com a mesma frequência que leem o horóscopo. Coisa de velho, horóscopo, né, no jornal. Sempre tinha lá, minha mãe não deixava nem, minha mãe rasgava a página quando era criança, para nem olhar. Quem é a Catarina sabe disso, né? Também era lá do Rio de Janeiro. Amados, pessoas que creem em superstições, em coisas que não fazem nenhum sentido e no final das contas culpam a sua falta de mansidão, a sua falta de paciência, a sua ira
A sua lascívia, colocando a culpa na data que nasceu no ano, porque os astros estavam alinhados naquele dia. E não conseguem reconhecer, como revelado na Escritura, não conseguem ter fé na palavra de Deus, de que o nosso coração é um poço de maldade e que se nós não mantivermos nossos olhos fixos em Deus, nós iremos naufragar. É desse tipo de fé que o autor de Hebreus fala. E é esse tipo de fé que ele exorta aqueles irmãos a terem. E aí, no versículo 2, há um comentário bastante interessante de que os antigos obtiveram bom testemunho através de sua fé. E ele começa a descrever essa fé. E ele começa por Abel. E o primeiro comentário que eu gostaria de fazer acerca de Abel, quando a gente entra e começa a ler Hebreus, parece que quem frequentou a escola dominical nos anos 90 vai ter alguma dificuldade de entender, mas pela fé, o pessoal do Antigo Testamento, estranho isso. Às vezes nós fazemos uma dicotomia de que no Novo Testamento nós somos salvos pela fé, no Antigo Testamento somos salvos, eles foram salvos pelas obras. No Novo Testamento nós somos salvos pela graça, mas no Antigo Testamento eram salvos pela lei. Textos como o de Hebreus elucidam esse mistério e nos mostram que a fé nada mais é do que a confiança em Deus que gera obras. Na carta seguinte, que é a carta de Tiago, ele vai falar, muito bem, você vive uma vida de fé sem obras? Parabéns, você e os demônios vivem assim. Uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que não existe. Ou seja, quando nós percebemos aqui, todas essas pessoas, ao colocarem a sua fé em prática, primeiro confiaram e depois fizeram alguma coisa. Percebam o exemplo de Abel, em que nós lemos no versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. É verdade, amados, que nós não temos muitas informações acerca de Abel. O relato de Gênesis 4 é bastante curto. Mas o autor de Hebreus, ele salienta que mesmo no início da história, quando havia quase nada revelado por Deus, ainda assim, Abel foi justificado e aceito pela fé. Nós não sabemos como, muito provavelmente por relatos orais de seus pais que caminharam com Deus no Jardim do Éden. Mas lá em Gênesis 3, nos é lembrado de que já havia uma promessa de que o filho de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Não sabemos como Abel chegou ao conhecimento de que o derramamento de sangue de um cordeiro agradaria a Deus, mas assim ele o fez. E Deus aceitou aquele sacrifício. E Abel é lembrado porque nós não podemos esquecer o motivo da carta. Ele foi morto por causa de sua fé. Aqueles irmãos que receberiam essa carta, muitos deles poderiam ser mortos ou já tinham tido familiares mortos por causa da sua fé. O autor de Hebreus, ele é intencional ao lembrar aqueles irmãos, e o Espírito Santo traz isso para a gente hoje, de que, amados, a nossa fé deve ser tão firme a ponto de nós nos mantermos fiéis a Deus, mesmo quando a nossa vida pode ser tirada. É algo difícil e, por vezes, é algo longe da nossa realidade. E é muito difícil nós nos colocarmos no lugar de alguém que está muito distante de nós, de uma realidade muito diferente da nossa. Mas isso existe no mundo. Se você for no Irã, se for na Coreia do Norte, se você visitar países, Nigéria, que hoje enfrentam grande perseguição por causa da fé, muitos, milhares, milhões de irmãos hoje, se declararem a sua fé em Cristo, serão mortos. E esse texto de Hebreus 11 reverbera ao longo de milhares de anos de que Abel, no início da história, foi morto por causa da sua fé. Caim o matou por inveja, sim. Mas a fé de Abel, como é citado pelo autor de Hebreus,
fala até hoje, nos fala até hoje, de que nós devemos ser fiéis, e fiéis até a morte, se necessário. O segundo exemplo que o autor de Hebreus traz é o exemplo de Enoque. Enoque também é um personagem que aparece muito pouco no texto bíblico. Por favor, desconsiderem totalmente o que vocês viram de Enoque naquele filme de Noé, que saiu há mais ou menos uns 6 anos atrás. Aquilo não é verdade, não está na Bíblia, pelo menos não está na Bíblia, meus amados, por favor. Mas Enoque era, pela linhagem de Gênesis, o bisavô de Noé. Enoque, ele é alguém descrito como um profeta no livro de Judas. Ele prega contra a impiedade do seu povo. Ele profetiza um juízo de Deus contra o seu povo, um pouquinho antes de Noé. Ele profetiza, isso é registrado em Judas 14. Vamos ler aqui, deixa eu só tentar achar. Eu estou evitando usar meu iPad porque eu já recebi aqui o aviso que eu estou com pouca bateria. Então, muito provavelmente eu vou ficar sem bateria no meio do caminho. Mas, em Judas 14... morreu. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Em Judas 14, só temos um capítulo, então falamos só o número do versículo. Diz assim, registra assim Judas: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Percebam, no momento em que a impiedade se multiplicava, em que nós já tínhamos nenhuma revelação escrita, basicamente toda a revelação era feita ou passada de forma oral. No momento em que a maldade se multiplicou a tal ponto que 3 gerações depois, Deus destruiu a humanidade por causa dessa maldade. Enoque foi fiel e continuava pregando, e a sua fé é lembrada até os dias de hoje. Mais uma vez, amados, lembrem-se do motivo da carta aos Hebreus. Aqueles irmãos eram tentados a deixarem de lado a sua fé. E o autor de Hebreus traz mais um exemplo e diz: Enoque foi fiel no seu tempo, ele vislumbrou o futuro, ele vislumbrou a recompensa. Os olhos de Enoque estavam em outro lugar. Leiam comigo novamente os versículos 5 e 6 do nosso texto base. Hebreus 11, 5 e 6. Eu peço desculpa aos irmãos se eu demorar um pouquinho mais, meu iPad morreu aqui. Acho que vou precisar comprar outro. Mas Hebreus 11, versículos 5 e 6 diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amados, Enoque foi reconhecido como alguém que agradou a Deus, a tal ponto que ele foi a primeira pessoa de 2 que foi arrebatada. Foi levado embora sem passar pela morte. A Bíblia registra 2 pessoas, Enoque e Elias, já na monarquia. Enoque andou com Deus e certamente agradou a Deus, senão ele teria sido fulminado se andasse com Deus sem agradá-lo. No momento em que parecia que ninguém era fiel ao Pai. Percebam, Enoque estava com os olhos lá na frente, na recompensa. E esse é um discurso, amados, que nós esquecemos. Quando eu era adolescente, se falava muito sobre isso e hoje a gente deixa de falar porque parece que não é politicamente correto. Mas, amados, o cristão, ele não anda com os olhos nessa terra. Ele anda com os olhos no galardão. Ele anda com os olhos na próxima vida. Essa vida, ela é marcada por pobreza, ela é marcada por dor, ela é marcada por doença, ela é marcada por limitações na nossa carne, ela é marcada por pecado, ela é marcada pela queda. O pecado deixou em nós uma marca que nessa existência ela não será totalmente retirada. Nós já começamos a vivenciar e experimentar uma nova realidade. Sim, começamos. Deus já iniciou em nós a justificação, a santificação. Ele já decretou que nós seremos salvos. Agora, até a nossa morte, ou até que sejamos arrebatados, como Enoque foi, nós vivenciaremos as limitações dessa existência, dessa vida. E Enoque
serve de exemplo para aqueles irmãos que receberam essa carta, porque ele não olhou para essa terra, ele olhou para a próxima. Ele olhou para uma próxima existência. A sua fé e a sua confiança em Deus foram o diferencial para que Enoque não fosse tido como um de seu tempo, mas alguém que agradou a Deus por tudo o que ele fez. O terceiro exemplo, amados, que nós vemos é o exemplo de Noé. Noé, bisneto de Enoque. E Noé talvez seja o personagem mais conhecido desses três, porque todos nós, quando éramos da salinha das crianças, pintamos a arca, lemos sobre isso. Mas Noé viveu num momento, e é importante que nós percebamos isso, que somente ele cria. Somente ele e seus filhos criam, de toda a humanidade. Aquelas pessoas, amados, viviam num mundo de extrema impiedade, num mundo em guerra, num mundo onde a lascívia imperava, onde a maldade imperava, onde a ira, a ponto de Deus olhar do céu e se arrepender daquilo que ele tinha feito. O termo é um termo tanto quanto pesado. Deus olha para a humanidade e fala: a maldade tomou um ponto que não é aceitável. Eu vou destruir a humanidade. E Deus inicia os seus planos de fazer isso. E ao julgar a humanidade, com ecos da profecia de Enoque alguns anos antes, ele chama uma família que durante 120 anos constrói um barco gigante. Amados, imagina, durante décadas, você constrói um barco para uma enchente que nunca aconteceu e que ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu conheço poucos exemplos de perseverança descritos na Bíblia em relação a tempo e duração quanto de Noé. Percebam que Noé foi fiel mesmo quando ele não conseguia enxergar aquilo que Deus havia falado. Deus havia prometido: eu vou enviar uma enchente, eu vou destruir o mundo, eu vou matar as pessoas. Noé nunca tinha visto isso, mas ele confiou. Mais uma vez, irmãos, lembrem-se do motivo da carta aos Hebreus. Aqueles irmãos, eles tinham promessas de que Cristo voltaria, de que o fim estava próximo, de que eles seriam salvos de seus pecados, de que no final o Cordeiro reinaria. Mas eles olhavam para o lado, eles viam o Império Romano esmagando Israel. Eles viam o Sinédrio esmagando os cristãos. Eles viam pessoas sendo presas e outras apostatando da fé. Eles viam Paulo sendo preso e morto, Pedro sendo preso e morto, os apóstolos espalhados pelo mundo inteiro. Como é que aquilo se coadunava com as expectativas das profecias que eles haviam recebido? Era impossível enxergar qualquer lógica naquele momento. E é justamente isso, ou justamente essa característica de Noé que é salientada. Ele foi temente a Deus, ele obedeceu a Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia que não fazia sentido. Eu sei que Noé provavelmente não tinha uma escritura, mas os hebreus tinham o Antigo Testamento, ou pelo menos partes dele. Quando eles olhavam para aquelas profecias e olhavam para a realidade, parecia que nada fazia sentido. Parecia que aquela verdade de paz, alegria, amor, um reino messiânico que traria a paz e que Jerusalém seria o centro do mundo, aquilo nunca aconteceria. Aqueles irmãos eram instados a se manterem fiéis, mesmo não conseguindo enxergar a realidade prometida. E é por isso que o exemplo de Noé é utilizado. Porque aqueles irmãos foram incentivados a sejam fiéis, mesmo quando vocês não enxergam nada. Da mesma forma, amados, com Abraão. E aí nós entramos no versículo de número 8 do capítulo 11. Leiam comigo, para que nós possamos relembrar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amados, a história de Abraão, ela é bastante longa lá em Gênesis, começa em Gênesis 12 e vai até quase Gênesis 30. Abraão é chamado
de uma terra distante, de Ur dos Caldeus, dentro de um povo beduíno que ficava migrando pelo deserto, chamado pelo próprio Deus, para ir até Canaã. E lá, Deus faria dele um grande povo e daria a ele uma grande terra. Só tinha um problema. Ele não tinha um filho. E ele nunca tinha visto aquela terra. Aquelas promessas para Abraão não faziam o mínimo sentido. Apesar disso, ele confiou em Deus. Não à toa, Abraão é descrito como o pai da fé. Porque a sua fé realmente é digna de nota nas Escrituras. Quando Abraão sai com Sara para a terra prometida, Deus promete a ele uma descendência. E Sara ri. Lá em Gênesis 18 é descrito isso. Quando o Senhor, o próprio Deus, aparece a Abraão e fala: Abraão, de ti virá uma grande descendência, tão grande ou tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sara ri. E Deus fala para Abraão: por que Sara riu? A resposta de Deus não foi uma resposta como o marido de Ana recebeu, o Zacarias recebeu. Não. Deus fala para Abraão, vira para Abraão e diz: olha, para você saber que eu sou poderoso e para saber que não há nada impossível, daqui a 1 ano eu volto e você vai ter um filho. E Sara já tinha tido menopausa, era velha, já com Abraão velho, quase 100 anos, eles têm um filho. Percebam, amados. A fé nas promessas de Deus, às vezes passa pela dúvida. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, que eram os destinatários originais da carta, certamente tinham questionamentos em suas mentes. Certamente, eles se deitavam para dormir e pensavam: Senhor, como vai ser possível? Como as suas promessas são verdadeiras se eu estou vendo isso? Como o que o Senhor prometeu para mim vai se cumprir se, quando eu olho para o lado, eu não consigo enxergar absolutamente nada daquilo que o Senhor prometeu? Como eu posso coadunar as minhas expectativas àquilo que eu estou vendo? Amados, a fé é justamente a certeza daquilo que nós não vemos. É a convicção na palavra revelada de Deus de que as suas promessas irão se cumprir. A fé citada em Hebreus 11 e que Abraão, Noé, Enoque, Abel, Sara tiveram, é uma fé que, apesar das circunstâncias contrárias, apesar de tudo mostrar que daria errado, aquela fé era uma fé verdadeira. Faz parte, Benjamin, normal. Amém, glória a Deus, na casa do Senhor, Catarina. Aquela fé, amados, era uma fé que não enxergava as circunstâncias. Não enxergava aquilo que estava vendo. Isso é difícil. Numa era em que tudo é filmado, numa era em que tudo tem que ser provado, arrazoado. E, amados, eu não tenho nenhum problema quanto a gravar alguma coisa, quanto a provar alguma coisa, quanto a pensar em alguma coisa. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que um Deus tão grande e tão poderoso, por vezes, ele escapa à nossa razão e à nossa percepção. Um Deus tão grande, eterno, infinito, por vezes, faz coisas para cumprir os seus propósitos que nós não entendemos completamente ou absolutamente nada. Mas todos os seus propósitos se cumpriram. Percebam que se Abraão, se Sara, se Isaac e Jacó tivessem confiado nos seus próprios olhos para terem fé em Deus, eles não teriam fé. Porque eles morreram sem verem a promessa totalmente cumprida em suas vidas. Abraão morre com somente um filho na promessa, Isaac. Talvez Ismael e mais alguns com algumas escravas. Quando Isaac morre, Jacó e Esaú estão brigados. Jacó foi jurado de morte por seu irmão Esaú. E Jacó saiu da terra da promessa. Logo aquele que recebeu a bênção. Quando Jacó morre, ele estava em exílio no Egito, pobre, já quase cego, tendo um filho que foi vendido pelos irmãos e que, pela misericórdia de Deus, abraçou a sua família no Egito. E que ali, aquela família, se multiplicaria e se tornaria escrava.
para ser liberta com mão forte por Deus. Todos aqueles irmãos que viveram há milhares de anos atrás, se tivessem confiado nos seus próprios olhos, não teriam fé. Porque eles não viram todas as promessas se cumprindo. Mas, pela fé, os nomes deles estão registrados até hoje, para que nós possamos ter como exemplo de fé e de vida, e de crença e de prática, cada um deles. E com isso eu gostaria de trazer algumas aplicações para o nosso texto de hoje. A primeira delas, amados, é que a fé, ela gera algo. Se nós percebermos atentamente a leitura do capítulo 11, nós vamos ver que Abel, ele teve fé. E isso o levou a realizar sacrifícios a Deus, a buscar a Deus e agradá-lo. Se nós lermos sobre a vida de Enoque, perceberemos que a sua fé fez com que ele andasse de uma forma que agradasse a Deus. E que, dessa maneira, ele não passasse nem pela morte e fosse trasladado para os céus. A fé de Noé fez com que ele temesse a Deus. E esse temor a Deus fez com que ele obedecesse e construísse aquela arca, mesmo contra todas as expectativas. A fé de Abraão, ela fez com que Abraão saísse da sua terra, deixasse toda a sua parentela e fosse para um lugar que ele não sabia onde era. A fé de Abraão fez com que ele quase sacrificasse seu filho e recebesse de Deus o livramento desse sacrifício. Percebam, amados, a fé gera obras. A fé, ela nasce ou é colocada por Deus em nossos corações, mas ela necessariamente vai mudar a nossa forma de viver. Vai mudar aquilo que nós cremos, a forma como nós enxergamos a realidade, a forma como nós acreditamos em Deus e confiamos em suas promessas. Não é algo natural, é algo completamente sobrenatural. Mas a fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, tem que gerar frutos dignos de arrependimento. Nós temos que olhar para as nossas vidas e percebermos aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus deseja de nós e vivermos segundo a sua vontade. E muitos de nós não iremos receber um anjo com uma revelação daquilo que Deus quer, mas teremos a palavra revelada de Deus e a vida e obra de Jesus Cristo para nos inspirar e nos guiar sobre como devemos nos comportar ou o que fazer. Um outro ponto, amados, é que a fé, ela não é só um assentimento intelectual. Ela não é só o compreender que Deus é Deus. Abram comigo Tiago, no capítulo 2, versículo 19. A referência pode não estar tão exata, mas eu acho que vai ser esse. Ah, beleza, acertei. Tiago 2, 19. Betinho, se puder abrir para a gente. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios que estão condenados à perdição eterna têm um assentimento intelectual de que Deus é Deus, de que só Ele é Deus. Eles têm um assentimento intelectual de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio nessa terra, que morreu e que ressuscitou. Amados, assentimento intelectual é muito diferente de fé. A fé, ela gera alguma coisa. Então, talvez o ponto que nós devamos reforçar é que uma fé viva, ela gera frutos, ela transborda, ela é compartilhada e ela serve de exemplo. Uma fé verdadeira é aquela fé que transcende aquilo que eu penso e que muda todo o meu coração e toda a forma de eu agir. Por fim, amados, como última aplicação, eu gostaria de pensar com os irmãos de que a fé, ela abre o caminho para pecadores arrependidos. A fé chegou até aqueles irmãos hebreus. Aqueles irmãos deixaram o judaísmo, passaram a crer que Jesus era o seu único e suficiente Salvador. E agora, eles eram incentivados a se manterem firmes em sua fé. Eles eram incentivados a permanecerem fiéis e a não retrocederem. Todas essas exortações que o autor de Hebreus faz aos irmãos que receberam a carta servem para nós até hoje.
Amados, que nós não sejamos aqueles que retrocedem, aqueles que deixam de lado a sua fé, aqueles que negociam a sua fé quando as maiores adversidades se abatem sobre nós. Que nós não sejamos aqueles que negaram a Cristo pelos prazeres dessa vida. Que nós não sejamos aqueles que deixaram a sua confissão de fé, o seu batismo, por conta de prazeres dessa terra, por conta de prazeres passageiros. Assim como aqueles irmãos hebreus que receberam a carta, nós também somos tentados a abdicarmos da nossa fé por coisas terrenas. Mas, como o próprio texto de Hebreus 11 diz, de Enoque e de Abraão especificamente, eles estavam com os olhos na eternidade. Eles não estavam com os olhos voltados para essa terra. Eles não estavam com os olhos voltados para essa realidade. Eles não estavam com os olhos voltados para as adversidades desse tempo, por mais que elas existissem. Aqueles irmãos hebreus estavam sofrendo muito. Mas a exortação não é esqueçam o que vocês estão passando. Não. Sejam fiéis, mesmo através da provação. Porque, mesmo através da provação, Deus é fiel. E Deus cumpre os seus propósitos. Gostaria de terminar aqui, gostaria de orar com os irmãos e convidar nossas irmãs que estarão louvando nessa manhã. Eu olho para a cruz e para a cruz.